Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Nós estamos de parabéns. A família Rasgando o Verbo agora já são mais de 10 mil inscritos. Mais precisamente, 10.400 inscritos, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer de todo o meu coração a Deus, quero agradecer de todo o meu coração a você que tem participado, que tem se empenhado, que tem se engajado nesse canal. Que Deus te retribua centuplicado o que você tem feito em prol desse canal, porque o que você está fazendo em prol desse canal, você está fazendo em prol do reino de Deus. Eu agradeço de todo o meu coração os colaboradores, os parceiros, os que compartilham, os que curtem, os que comentam. Que Deus abençoe ricamente vocês em Cristo Jesus. É só crescendo, indo de glória em glória, de vitória em vitória, e o nome de Jesus está sendo glorificado através deste canal. Em nome de Jesus Cristo, só Deus para retribuir tudo o que vocês têm feito em prol desse canal. E se há alguma honra, em primeiro lugar é a Deus e depois a vocês, que sem vocês não chegaríamos a esse número. Vocês estão de parabéns, estão debaixo da minha oração. Eu amo a todos vocês. Somos uma família de 10.400 irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode dar um glória aí, você pode dar um aleluia, bem dizer o nome de Jesus, se alegrar comigo, porque a Bíblia diz chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E hoje é dia de alegria, hoje é dia de vitória, hoje é dia de bênção, para a honra e glória do nome de Jesus. Não tenho palavras para agradecer a Deus. E em nome de Jesus, vamos avante agora, né? Agora é rumo a 100K, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Se você crê, diga amém aí, que chegaremos a 100K em nome de Jesus, 100 mil inscritos em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a vocês ricamente em Cristo Jesus. Vocês estão de parabéns em nome de Jesus, amém? Posto isso, mais uma vez eu peço, tá ok? Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Enquanto eu estou falando, deixa o seu like, o seu joinha. Também quero convidar vocês, me siga lá no Instagram. Vamos tentar chegar também a 10 mil lá no Instagram. Por quê? Porque chegando a 10 mil lá no Instagram, a gente consegue fazer uma conexão direta, né? Que a pessoa do Instagram, ele pode acessar direto o nosso canal aqui no YouTube e baixar os seus conteúdos, assistir seus conteúdos, tá ok? Então, em nome de Jesus, me ajude lá no Insta, não custa nada, vai. Eu vou deixar fixado aqui, ó, no topo dos comentários, o link do meu Insta, tá ok? Você apertou o link, você já tá direto lá no meu Insta e é só se ligar com a gente ali, tá bom? Nos seguir e receber mensagens de Deus diária, tá bom? Dia sim, dia não, mais precisamente, eu coloco ali mensagens de 3 a 4 minutos que te trarão muita edificação. Você dê uma olhadinha lá para você ver quantas mensagens que nós temos são rápidas, porém precisas e objetivas, cortante como espada alguma de 2 gumes, tá ok? Nos visite ali no nosso Insta em nome de Jesus, tá ok? Nossas agendas estão abertas para 2021. Se quiser que estejamos aí na sua igreja aí ministrando a palavra de Deus, é só entrar em contato conosco lá no Insta pelo direct, tá bom? Se quiser conversar comigo, pedir oração também, faça isso lá no Insta pelo direct, estarei te aguardando lá em nome de Jesus Cristo. Amém? Posto isso, então, vamos à poderosa palavra de Deus. Temos tratado muito nesses últimos tempos a respeito da agenda de Satanás, da agenda do inferno. Estamos falando aí de algumas datas, né? 2023, 2030. Estamos falando que Satanás está acelerando a sua agenda. Muitas coisas que eram para acontecer daqui a 2, 3 anos, que estavam na sua programação, está sendo abreviada, está sendo acelerada nos veículos de comunicação, através de comerciais, através de videoclipes, através de filmes, através de músicas. Eles estão divulgando o seu intento, o seu propósito, o seu desígnio. Tudo que alguns anos atrás era tido como teoria da conspiração, hoje está colocado diante dos nossos olhos de maneira clara, de maneira objetiva, né? Quem ainda não assistiu, procure lá no canal do pastor Giovanni Dias, canal Povo da Fé, um vídeo que postamos nesse final de semana aí, sobre um comercial do Bradesco, sobre o Pix.
É tremendo, é profundo, já está com mais de 130 mil visualizações. Dê uma olhadinha lá que você vai ser muito edificado com aquela matéria que eu fiz junto com o pastor Giovanni, que está ali no canal Povo da Fé. Amém? Posto isso, então, eu gostaria de esclarecer dúvida de algumas pessoas. Satanás, ele conhece o futuro? Satanás, ele tem o poder de saber o que vai acontecer amanhã, semana que vem, o ano que vem? Por incrível que pareça, Satanás não conhece o futuro. Satanás, a única coisa que ele conhece com certeza do seu futuro é que ele vai terminar os seus dias. Não termina, né? Porque será eterno. Ele passará a eternidade dentro de um lago de fogo. É a única coisa que Satanás sabe com certeza, sem sombra de dúvida, é que ele passará a eternidade em um lago de fogo. Fora isso, ele não sabe mais nada do futuro. Ele pode saber do passado, mas do futuro não. Por que eu estou dizendo que ele pode saber do passado, mas do futuro não? Porque talvez você está perguntando, mas como é que acontece esses negócios que a pessoa vai lá num bruxo, num feiticeiro, ele fala um monte de coisas da vida das pessoas. Ele fala o que passou. O passado da minha vida, Satanás conhece. Satanás sabe onde eu estava esse final de semana. Satanás sabe que eu estive pregando lá em Guariba. Satanás sabe que eu estava naquela cidade fazendo a obra de Deus. Satanás sabe que eu estava fazendo há um mês atrás, há 2 meses atrás, há 1 ano. Ele sabe o passado, mas o futuro ele não sabe nada. E como que Satanás trabalha para enganar as pessoas? Ele primeiro, quando a pessoa está consultando um pai de santo, um bruxo, um feiticeiro, geralmente, primeiro ele começa a falar coisas do passado. É porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo, porque seu pai era assim, porque sua mãe era assim. Ele vai contando aquelas coisas do passado com riquezas de detalhe, porque o passado ele conhece. E a partir daquele instante em que ele já seduziu a pessoa se emocionou e falou, nossa, coisas tremendas. Falou da minha mãe, do meu passado, falou do meu avô, ele conhece mesmo. Aí depois, dali pra frente, o que é relacionado ao futuro não passa de chutes, e de expectativa. Então Satanás não conhece o futuro de ninguém. Ele simplesmente só conhece o seu próprio futuro e destino, que é no lago de fogo por toda a eternidade. Pastor, então se ele não sabe o futuro, como que ele se pauta para fazer a sua agenda? Pasmem vocês, ele se pauta pela palavra de Deus. Você sabia que talvez eu e você leiamos a palavra de Deus, colocando algumas coisas em dúvida, questionando, mas Satanás, mais do que eu e você, ele sabe que tudo que está escrito ali vai se cumprir, vai acontecer. E tudo que Satanás faz visando o futuro, ele faz embasado na palavra de Deus. Você não sabia disso, mas saiba disso agora. Por que ele faz tudo pela palavra de Deus? Porque Satanás, ele é tido como acusador, ok? Acusador. Seria o mesmo papel em que um promotor faz dentro de um tribunal de justiça, né? Num tribunal de justiça você tem ali quem está julgando, o juiz ou desembargador, você tem o advogado de defesa e você tem o promotor que faz a acusação. Os três, tanto o juiz, quanto advogado de defesa, quanto promotor, eles atuam embasado dentro do quê? Dentro da mesma Constituição, dentro da mesma lei. Não existe uma lei para o promotor, uma lei para o juiz, uma lei para o advogado. Você está entendendo a ilustração que eu estou fazendo? A mesma coisa é o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é regido pela palavra de Deus. E Satanás sabe que tudo que ele for fazer, ele tem que fazer pautado pela palavra de Deus, senão não tem efeito, não tem resultado. Ele é um ser super legalista e tudo que ele faz é olhando pela palavra de Deus. Ele escuta as coisas que Deus faz, ele ouve as coisas que Deus fala e vai se pautando por ali. Olha, a maior prova de que ele fala tudo embasado na palavra de Deus é que quando ele chega lá para induzir Eva a cometer o pecado, ele fala o quê? Ah, mas foi assim que Deus falou? Mas foi assim que Deus disse? Falando o quê? Embasado na palavra de Deus, é lógico que distorcendo um pouco para seduzir a Eva. E Satanás, ele ouviu dentro do Éden o anúncio do Evangelho. O Evangelho foi anunciado pela primeira vez dentro do Éden para Adão e Eva. E o Evangelho dizia o quê? Que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Satanás ouviu essa palavra, ficou gravado no seu coração e desde aquele momento então ele ficou lutando o quê? Para destruir a semente da mulher.
E ele, em alguns momentos, obteve até alguns resultados satisfatórios, como o exemplo de Caim. Tá? E desde então ele vem lutando sucessivamente para impedir o nascimento, o crescimento daquele que lhe pisaria a cabeça. E ele luta por todos os séculos. E sempre fazendo a sua agenda, a sua programação embasado na palavra. Nesse vídeo que nós fizemos lá sobre a propaganda do Bradesco a respeito do Pix, nós citamos ali de uma maneira sintetizada como que Satanás se pauta pela palavra na sua agenda. Usando o exemplo da família dos descendentes de Abraão. Olha só, Satanás, ele escuta Deus falando para Abraão que a descendência de Abraão viveria por 400 anos em terra estrangeira, como forasteiros, mas completando-se os 400 anos, Deus iria levantar um libertador para tirá-lo do Egito, da terra estrangeira, e levá-lo para a terra prometida. Satanás, ele ouve essa promessa para Abraão e ele guarda essa promessa. Você pensa que ele é igual a você, eu e você, que ouvimos uma promessa de Deus hoje, amanhã já esquecemos? Não, ele guardou, fixou no teu coração e ficou atento. E então José vai para o Egito, após José vem Jacó com todos os seus 11 filhos, e ali então essa família vai crescendo e se torna uma nação dentro de outra nação, um povo dentro de outro povo. E aí Satanás, ele não esqueceu daquela promessa. E o que acontece? Quando ele começa a perceber que está chegando próximo os 400 anos, ele falou, opa, Deus disse que iria levantar um libertador para tirar o seu povo, e ele vai levar justamente para aquela terra que está os meus servidores, os meus servos, e vai tirá-los dali. Então eu vou impedir isso agora. E Satanás, ele faz o quê? Ele entra no coração de Faraó e induz Faraó a matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem entre os hebreus. Aquilo ali foi uma estratégia de Satanás para impedir o cumprimento da promessa de Deus, porque ele estuda o futuro pela palavra de Deus. E ali então, Deus mostrando para mim e para você que não obstante dele ter permitido que Satanás ouvisse essa sua promessa, essa sua agenda, ele mostrou que ele é todo poderoso e que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados, como diz Jó. E o que acontece? Deus humilha Satanás fazendo o quê? Colocando o libertador dentro do palácio de Faraó para que ele mesmo educasse, criasse o libertador de Israel com tudo aquilo que lhe fosse necessário, preparando-o intelectualmente para se tornar um grande líder. Olha como é que Deus faz, colocou nas mãos do próprio Faraó, cuida do meu libertador aí. Você está entendendo como Deus está no controle da situação e como Satanás não sabe de tudo? Ele deduz, ele sugere. E o que ocorre é o seguinte, tanto é que Moisés estava dentro do Faraó, dentro do palácio de Faraó, e ele não sabia que era o libertador, porque se ele soubesse, ele diria assim, ô Faraó, mata esse carinha que tá aí, ó, esse tal de Moisés, é ele que é o libertador, é ele que vai tirar o povo daqui, é ele que vai tirar os hebreus daqui. Ele não sabia. Você está entendendo? Ele fez aquela ação por dedução, embasado na palavra. Quer mais outra prova que a agenda de Satanás também é pela palavra? Sabendo que o libertador, aquele que pisaria a sua cabeça, que também é o libertador, né? Que é Jesus Cristo, tá? Nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, ele começa a ficar atento. E quando vai se aproximando a data, ele fica mais atento ainda. E o que acontece? A prova de que ele não sabe de tudo é que os magos, quando chegam ali em Jerusalém e perguntam, questionam a Herodes a respeito do nascimento do Messias, que haveria de ser o rei dos judeus, ele diz assim que não sabia e tal, pergunta para os entendidos da palavra, das promessas de Deus, das profecias, onde nasceria o Messias? E eles são informados que seria em Belém. E os magos, então, se encaminham para lá. E Faraó, então, irado, já tomado pelo próprio diabo, tomado pelo próprio Satanás, o que ele faz? Ele coloca no coração de Faraó uma grande ira contra esse menino, que na realidade Satanás já sabia, olha, deve ser o Messias, deve ser aquele que vai pisar na minha cabeça. E aí, então,
ele pede para os magos, assim que vocês encontrá-lo, me avisa que eu também quero ir adorá-lo. Mas a sua intenção era matá-lo. Os magos foram avisados por Deus, foram por outro caminho, não comunicaram a Herodes. Herodes, sentindo-se enganado, porque já havia passado algum tempo, ele então, para não correr o risco que esse menino crescesse, ele dá a seguinte ordem: matem todas as crianças de 2 anos para baixo. A mesma tentativa que foi feita lá no Egito. Quem estava fazendo isso? Herodes? Não, era o próprio diabo fazendo isso. E embasado no quê? Conhecendo o futuro? Não, embasado na palavra de Deus, embasado nas escrituras. Você está entendendo? A agenda de Satanás, ela é pautada na Bíblia, ela é pautada na palavra. Ele não tem o controle, nem sabe de tudo, ele não conhece de tudo. Ele deduz. Você está entendendo? Então é por isso que eu e você devemos observar tudo pela palavra. Porque tudo que tem que acontecer com o mundo, tudo que está predito por Deus para os finais dos tempos está registrado na palavra. E Satanás usa sempre a palavra. Você se lembra quando ele estava ali na passagem dos evangelhos tentando Jesus? Todos os ataques dele, ele dizia o quê? Que estava escrito. Ele usava a palavra. Você está entendendo? Então eu quero explicar para vocês como funciona o mundo espiritual. É similar ao mundo físico. No mundo físico nós temos, no caso de um tribunal, um juiz ou desembargador, o advogado de defesa e o promotor, que é o acusador, certo? E esses três aqui, eles têm que atuar dentro de uma mesma Constituição. O juiz não tem uma Constituição para si, o advogado outra para si e o promotor outra para si. Os três, o que acusa, o que defende, o que julgam, sempre dentro da mesma Constituição, o mesmo livro. Você está entendendo? Então, a mesma coisa é o mundo espiritual. O mundo espiritual tem uma Constituição, essa Constituição é a palavra de Deus. E ali, então, nós temos Deus como juiz, Jesus como advogado e o diabo como promotor. Então, o diabo, ele sabe que ele tem que agir dentro da palavra. Ele só obtém resultado pelo que está na palavra. Tudo que ele for fazer é pautado na palavra, pela palavra. Você está entendendo? Então, o próprio diabo conhece o poder da palavra. O próprio diabo sabe que as coisas só funcionam ou só dão certo, ou ele só vai atingir algo com assertividade quando ele observar pela palavra. Ele sabe que não adianta ele deduzir. Eu acho isso, eu penso aquilo. Não, ele vai pesquisando a palavra. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer para você? Que nós temos colocado aí 2 datas, 2023 e 2030. E essas datas aí, elas foram originadas lá no inferno. 2023 já tem vários anos, que vem sido apontado essa data em videoclipe, em propagandas, principalmente do Itaú, Volkswagen, tá? De outras marcas aí. Eles apontam já há muitos anos, 5, 6 anos atrás, eles já vêm falando dessa data 2023, de maneira subliminar. Começou de maneira bem sutil, agora está de uma maneira bem escrachada. Então 2023 é algo que o inferno detectou alguma coisa pela palavra de Deus. Alguma coisa que talvez eu e você ainda não conseguimos entender, porque talvez não lemos o que deveríamos ler, não estudamos o que deveria estudar, não meditamos o que deveria meditar. Ele já viu, ele já pesquisou. Então ele falou assim, eu tenho que agilizar, eu tenho que acelerar. Da mesma forma que ele fez lá no Egito. Ele viu lá, tá dando os 400 anos. Tenho que correr, tenho que ter uma ação. Você está entendendo? Então é a mesma coisa. Então, cabe a nós utilizar esses acontecimentos e falar, Satanás está percebendo alguma coisa no mundo espiritual. Satanás sabe que pela palavra estamos próximos de algum grande acontecimento. Por isso ele está acelerando. Então, muitas coisas que eram para acontecer em 2023 já começaram a acontecer em 2020. Está sendo acelerado agora em 2021. Eu costumo dizer que o vírus aí, ele foi um catalisador para acelerar um monte de coisas que estava na agenda do inferno, que não seria possível ser implantada na humanidade se não fosse esse vírus. E agora em 2021 eles querem fazer um grande reset. O reset é recomeçar tudo.
Você está entendendo? E principalmente no que diz respeito à religião, à política, à economia e agora também, né? O mesmo que está propondo esse grande reset mundial, que é o Klaus Schwab, um alemão que está a serviço da nova ordem mundial, um alemão que está a serviço de Satanás, Klaus Schwab, ele também está propondo aí de uma maneira sutil também um grande apagão digital. Diz que está para acontecer aí, possivelmente eles querem fazer isso esse ano ainda, um grande apagão digital. E estão dizendo que esse apagão digital pode trazer mais prejuízos para a humanidade do que o próprio coronga, do que o próprio vírus lá da Ásia. Eles estão dizendo que isso aí vai trazer um caos extraordinário. Não sabemos se esse apagão durará algumas horas, alguns dias, não sabemos como, mas já está sendo trabalhado. Ele já vem avisando. Por quê? Porque essa pandemia que está aí não foi agora. Isso aí já vem sendo falado pelos senhores do mundo. Quem são os senhores do mundo? São os homens que estão trabalhando para a implantação da nova ordem mundial. Os senhores do mundo já falavam de uma grande pandemia mundial há 5, 6 anos atrás. Eles já falavam, olha, nós não sabemos precisar a data exata, mas está para acontecer uma grande pandemia, uma pandemia que vai trazer aí um prejuízo para a economia, um prejuízo para a humanidade, muitas baixas. Isso aí já vem sendo falado há tempo. Você pensa que isso aí começou agora em 2019? Não! Isso aí já vem sendo falado, já está na agenda deles há muitos anos atrás. E a mesma coisa é esse apagão digital. Já está sendo falado há alguns anos, mas agora eles estão dando uma acelerada, porque eles estão apontando, demonstrando, sinalizando que eles querem imprimir esse apagão digital agora. E o que ocorre é o seguinte, que ao mesmo tempo que se fala desse apagão, estamos vivendo também uma perseguição em todas as plataformas de mídia, principalmente contra os princípios conservadores, evangélico, cristão e família. Tudo que diz respeito a defender essas ideias, a defender esses segmentos, está sendo bombardeado, estamos sendo censurados, estamos sendo podados, tolhidos. E só Deus pode permitir que você esteja sendo alcançado por esses conteúdos. Então, nós sabemos que ao acontecer esse apagão digital, ao voltar novamente, é óbvio que ele vai voltar com muitas modificações, com transformações enormes. Vocês perceberam como que as mídias, né, elas estão influenciando o mundo, o poder que eles têm? Nós vamos ver isso pelo próprio Estados Unidos. Você percebe que o próprio presidente da República, ele foi podado por várias vezes enquanto presidente e agora, na sua reta final aí agora, ele também foi podado no Facebook, no Twitter, no Insta, cortado na cara dura mesmo, tira, não vai falar. Todas as mídias são controladas pela nova ordem mundial, são controladas pelo inferno. Então, nós estamos tendo esse pequeno espaço em plataformas como essa e ainda assim temos que tomar todo um cuidado com certas palavras que pronunciamos aqui. Por quê? Porque existe um instrumento chamado algoritmo e esses algoritmos, eles são programados para cortar vídeos, uma programação, um podcast, quando é detectado palavras que estão registradas nesse algoritmo como palavras perigosas, como palavras que estão relacionadas à teoria da conspiração, a confrontar a nova ordem mundial e coisas do gênero. Então, muitas coisas hoje nós temos que falar aqui de metáfora, através de simbolismo. A picada, por exemplo, nós não podemos falar abertamente isso aí, não podemos falar contra, não podemos falar nada, tem que ser tudo com muito cuidado. Você está entendendo? E então nós percebemos que se tem essas duas agendas, 2023 e 2030, 2023 com vários acontecimentos que são apontados através de comerciais,
por mensagens subliminares, e 2030, que já tem uma agenda da ONU, com 17 tópicos. Agora, o interessante é que de 2023 a 2030, dá 7 anos, né? De 2023 a 2030, dá 7 anos. Não estou querendo deduzir nada, só estou dizendo aqui que é interessante esse negócio aí, de 2023 a 2030. E 2030, a ONU quer que tudo que está nessa agenda 2030, os 17 tópicos, esteja em pleno funcionamento no mundo inteiro. Você está entendendo? E eu e você já sabemos que a ONU está a serviço do inferno, a serviço de Satanás, da nova ordem mundial, para a implantação do governo do anticristo. Então cabe a mim e a você entender, nós devemos estar com a mesma vigilância, a mesma prudência do nosso inimigo. O nosso inimigo já está se preparando, o nosso inimigo já está se ajeitando, porque a sua agenda é pela palavra. E eu tenho que estar aqui te trazendo essa palavra para te alertar. Se prepare também. Porque o próprio diabo está sinalizando para mim e para você que ele já sabe pela palavra, que ele já detectou que alguma coisa está para acontecer muito rápido. E ele está se preparando de uma maneira acelerada. Se ele está se preparando, por que eu e você vamos cruzar o braço? Por que eu e você vamos ficar estáticos? Em nome de Jesus, levanta-te, posiciona-te. Não é tempo de brincar de servir a Deus. Não é tempo de brincar de ser crente, de ser pastor, de ser pregador, de ser missionário, de ser adorador. É tempo de nos rendermos aos pés de Jesus Cristo, nos enchermos do Espírito Santo de Deus e nos preparar, porque estamos vivendo a reta final. Nós sabemos que esse ano de 2021 trarão grandes surpresas, e principalmente surpresas desagradáveis para aqueles que não estão firmados na rocha, para aqueles que não estão cheios do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo, se encha do poder de Deus e se prepare, porque 2021 a coisa vai ficar estreita para a igreja, para a crente, em 2021. E olha, e principalmente nesse primeiro semestre, tá? Nesse primeiro semestre, esteja atento. Nesse primeiro semestre, não espere o dia mal, meu querido. Deus está te avisando hoje. Deus está te avisando agora. Você vai esperar o quê para começar a jejuar? Você vai esperar o quê para começar a orar um pouco mais? Você vai esperar o quê para começar a ler um pouco mais a Bíblia? Você vai esperar o quê para começar a usar o teu tempo para se ocupar das coisas de cima, das coisas do reino de Deus? Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, o próprio adversário está nos dando sinal. Ei, vocês estão dormindo. Ei, vocês não estão percebendo, mas eu estou aqui, ó, com a minha agenda acelerada, inclusive abreviando algumas coisas, porque eu sei pela palavra que não resta muito tempo. Satanás sabe pela palavra que não resta muito tempo. E eu e você achando que, olha, não, tá tudo muito bem. Meu irmão, não espere melhora nessa vida, nesse mundo, nessa terra. Nós não somos daqui, nós somos forasteiros. A nossa pátria verdadeira é lá em cima. Nós somos de lá, estamos como forasteiros aqui. Sabemos que é um tempo muito breve, muito curto, porque viveremos a eternidade com Jesus. E em nome de Jesus Cristo eu te peço, pelo amor de Deus, leia mais a palavra, pelo amor de Deus, ore mais, pelo amor de Deus, consagre, em nome de Jesus Cristo. Vamos te ajudar em oração? Vamos, mas você não pode apenas viver de oração dos outros. Adquira o hábito de orar, adquira o hábito de jejuar, adquira o hábito de ler a Bíblia 10, 15 minutos por dia, não te custa nada. Em nome de Jesus, é isso que te fortalece, é isso que te sustenta, é isso que te mantém em pé. Eu te peço em nome de Jesus, se alimente da palavra de Deus, porque você vai precisar muito. Nesse primeiro semestre de 2021, em nome de Jesus, você vai precisar muito estar alimentado da palavra de Deus. E aqui você está sendo alimentado agora por essa palavra. Você está sendo fortalecido agora por essa palavra. Mas além disso também, faça o seu devocional, medite nas Escrituras, tire o seu momento a sós com Deus. Vai ser isso que vai te fortalecer mediante os ventos que está vindo aí. Vai ser isso que vai te fortalecer mediante os levantes de Satanás. Vai ser isso que vai te fortalecer mediante as atrocidades que Satanás está preparando para esfriar a igreja, para tirar crente dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, eu estou aqui como um atalaia, mais do que um youtuber. Eu estou aqui como uma voz profética dizendo: é tempo de encher as nossas lâmpadas, é tempo de nos fortalecermos no Senhor, na sua palavra, é tempo de revestirmos de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, siga Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar
contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, vamos calçar os nossos pés no Evangelho. Em nome de Jesus, vamos cingir o nosso lombo com a verdade. Em nome de Jesus, vamos empunhar o escudo da fé. Em nome de Jesus Cristo, coloquemos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Em nome de Jesus, vamos vestir a couraça da justiça. Em nome de Jesus, vamos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não nos resta mais tempo, falta só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Em nome de Jesus, receba essa graça, receba essa unção, receba essa virtude, receba esse poder sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que estava fraco, abatido, eu profetizo uma renovação na tua vida, eu profetizo uma nova unção na tua vida, em nome de Jesus. Receba essa unção, receba esse poder, receba essa graça, receba essa virtude, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, tá bom? E em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, tá bom? Nos siga lá no Insta, aqui está fixado aqui o link, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, um beijo no teu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém.